Quero pregar um tema nessa noite que é o seguinte: não tenha medo de arriscar. Diga bem forte assim, ó, para essa pessoa que está pertinho de você, fala: não tenha medo de arriscar. Olha só, vou ler texto por texto aqui para ficar mais fácil. Neemias capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim: por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do seu coração. Com muito medo eu disse ao rei. Olha só, com muito medo eu disse ao rei. Eu li rápido demais, talvez não deu tempo de todo mundo abrir a Bíblia aí. Estou vendo que não está aqui ainda. Neemias 2, versículo 2. Se você quiser abrir no celular aí, pode abrir com a sua Bíblia. Vamos junto? Já estou preparando o ambiente, ó. Vocês vêm comigo, hein? Você não me deixa na mão aí não, baterista. Neemias 2, 2 diz assim: por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos com o nosso coração aberto, nós estamos com a nossa vida aberta, para poder receber o melhor da Tua palavra, para receber o melhor de Ti. Fala conosco, meu Deus, de uma maneira especial, tremenda, que somente o Senhor sabe fazer. Nós queremos, meu Pai, experimentar o melhor de Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. O tema que eu quero ministrar hoje é: não tenha medo de arriscar. Presta atenção para você entender um pouco do contexto. A Bíblia diz assim que Neemias no capítulo 1, ele fica sabendo que a sua terra estava em destruição, ela estava em ruínas. E ele ora ao Deus dos céus, ele clama ao Senhor por aquilo. E olha que coisa, irmãos. Ele está servindo ao rei como copeiro. E o rei passa perto dele e fala assim: Neemias, eu vejo que o teu rosto está triste, e você não está doente. O que está acontecendo? Porque o nosso rosto fala, sim ou não? O nosso rosto demonstra quando estamos cansados, o nosso rosto demonstra enquanto nós estamos preocupados, o nosso rosto demonstra quando estamos alegres, o nosso rosto demonstra quando nós estamos num período de gratidão, o nosso rosto resplandece tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Eu poderia dizer que o nosso rosto é a televisão do nosso coração. Quando nós estamos bem, é só olhar para a gente, é fácil de perceber. Quando eu olho para o rosto da minha esposa após um culto de domingo, eu já consigo fazer a leitura. Ela quer lanche hoje, ela quer pizza, ela não quer cozinhar. Você consegue fazer essa leitura no rosto da sua esposa também ou não, quando ela não quer cozinhar? É fácil de ver, é ou não é? Mas também quando ela está mal, eu olho para ela e consigo perceber isso nela. Como também quando eu não estou bem, ela olha para mim e percebe que eu não estou bem.
Tem dia que eu chego em casa, eu estou muito cansado, ou estou com um tipo de dor, ou estou muito exausto. A criançada é ligada no 220, né? Eles não têm parada. Aí o Lipe vem e vem com força. Eu vejo às vezes ela fazendo assim, e eu não falei nada para ela. Filho, menos. Teu pai não está muito bem hoje. Mas como que ela sabe? Porque o rosto demonstra o que está aqui dentro. O nosso rosto faz isso com a gente. E Neemias, ele está servindo o rei. E o rei percebe que tem algo que não está normal. E ele faz essa pergunta: o que está acontecendo? Gente, aqui eu vejo tanto Deus nisso. Eu quero só abrir uma aspas. Eu sei que isso não é o tema central dessa mensagem, mas eu percebo que Deus, preste atenção nessa frase: quando o que está em seu coração está alinhado com o que Deus quer fazer, prepare-se, porque você está prestes de viver o sobrenatural sobre a tua vida. Quando o que está dentro de ti, quando está queimando algo no teu coração, está alinhado com a vontade de Deus fazer algo, eu vou dizer algo para você: você está prestes a viver algo extraordinário da parte de Deus. Você sabe qual que é um dos motivos que Deus não responde orações? O livro de Tiago diz: pedis e não recebeu, porque pediu mal. E o que é pedir mal? Pedir algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Vamos fazer uma outra reflexão, e eu quero abrir uma aspas aqui. Já parou para perceber que a maioria das nossas orações, elas são egoístas? A gente ora porque a gente quer saúde, a gente ora porque a gente quer prosperidade, a gente ora porque a gente quer que os negócios dê certo, a gente ora pela esposa, porque nós amamos e ela é a nossa esposa, nós oramos pelos nossos filhos, porque eles são os nossos filhos. Então, se nós pararmos para avaliar, 80, 90% de nossas orações, elas são voltadas para quê? Para nós. Pastor, mas é errado isso? Não estou querendo dizer que isso é errado. Eu estou querendo dizer que às vezes nós precisamos só deixar de ser um pouco egoístas, porque existe um propósito maior sobre a nossa vida. Existe algo maior. Você já parou alguma vez para orar a Deus e falar: Senhor, quais são as dores da nossa cidade? Senhor, o que eu posso fazer para transformar a minha cidade num lugar melhor? O que eu posso colaborar para que Matão seja um lugar que vai se tornar mais próspera, saudável, frutífera? O que eu posso colaborar com isso? Quais são suas dores para essa cidade? Porque eu percebo que Deus tem planos maiores do que o nosso. Enquanto às vezes você está pensando só no seu mundo, Deus está pensando em algo maior para fazer. Deus tem um plano maior. E esse é um problema que nós precisamos rever na nossa vida. Porque Deus quer atingir uma cidade, Deus quer tocar um município, Deus quer te levantar para que você seja bênção dentro desta cidade. Não apenas a tua casa, porque é uma consequência. Porque se essa cidade for abençoada, a tua vida será abençoada. Se a criminalidade aqui ela é baixa, você será beneficiado com isso. Você poderá ter tranquilidade ao entrar dentro da sua casa. Se as drogas, o índice de drogas, eles foram reduzidos, você será beneficiado com isso, porque os teus filhos viverão num ambiente melhor, as escolas serão mais saudáveis. Se a ansiedade, a depressão, as tentativas de suicídio diminuírem,
o que vai acontecer? Os ambientes serão melhores. Então entenda uma coisa, você pode agregar algo para essa cidade, e quando você busca a prosperidade da sua terra, isso vai atingir a tua vida. Imagina uma coisa, que o salário base de Matão, o salário mínimo de quem trabalha em Matão é R$ 5.000, porque a cidade é próspera. Então entenda uma coisa, pense uma coisa, pense naquilo que Deus quer fazer na nossa cidade, ore por isso também, não ore só por você, fala: Senhor, toca essa cidade, toca esse município, aviva essa cidade, aviva a nossa igreja, levanta pessoas, ó Deus, levanta aqueles que contribuem, levanta aqueles, meu Deus, que servem, levanta aqueles que vão liderar, levanta aqueles que vão servir no altar, levanta aqueles que vão para as células, para as ruas, levanta, peça a prosperidade da tua cidade, da tua igreja, ore por isso, porque isso impacta a sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Neemias, ele estava sentindo qual dor? A dor pelo seu povo. E quando eu entendo isso, quando a sua oração está alinhada com o propósito do céu, o tempo para as coisas acontecer é só um detalhe. Vou repetir, talvez alguém não entendeu. Quando a tua oração está alinhado com o propósito do céu, o tempo para as coisas começarem a acontecer é só um detalhe. Aguenta, se prepara. Tem uma palavra que eu quero liberar sobre a vida daqueles que creem. Se prepara, porque é só questão de tempo das coisas começarem a acontecer sobre a tua vida. Prepara, é só questão de tempo. Quando está alinhado, eu posso dizer para você, Deus prepara tudo para começar a acontecer. Diga para essa pessoa perto de você, fala: Deus prepara tudo para começar a acontecer. Glória a Deus, tem uns 3, 4 aí que já está tomando posse disso. Deus prepara tudo. Fala para essa pessoa: Deus prepara tudo. Fala, essa pessoa não entendeu ainda, repete para ela, fala assim: Deus prepara tudo. Me ajuda a pregar, fala assim: você não está entendendo ainda, eu acho que você não entendeu, repete para ela, fala assim: Deus prepara tudo. Ele prepara tudo. Olha só, você vai entender. Neemias 2, versículo 4 diz assim: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Ei, você está entendendo ou não? Olha o que o rei diz para Neemias. Neemias, ele está com o rosto triste ali. O rei vira para ele, percebe aquilo, e o rei diz assim: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Presta atenção uma coisa, talvez você não está entendendo ainda, mas eu quero reforçar algo para você. Deus prepara tudo o que você precisa. Deus prepara as oportunidades, Deus prepara os corações, Deus prepara as pessoas certas para te conectar, Deus vai preparar pessoas para que o teu recurso seja aumentado, Deus prepara pessoas no teu caminho para abrir portas para você, onde você talvez ainda não estava enxergando. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Talvez você está orando assim: Senhor, por que a minha empresa ainda não rompeu? Por que ela não avançou? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus está preparando as pessoas certas, que vai começar a falar de você aos 4 cantos dessa cidade. Tem pessoas que Deus já está preparando para soprar o teu nome, não em Matão, mas fora de Matão. Deus quer levar você a lugares maiores. Presta atenção. Deus prepara tudo. Ele prepara tudo. Qual é a probabilidade? Presta atenção nisso. Qual é a probabilidade de um rei parar para olhar para um copeiro e falar para ele assim: o que você quer? O que você está precisando?
Qual a probabilidade disso acontecer, gente? Isso é um sinal que Deus prepara as coisas para a gente. Deus prepara oportunidades. Deus prepara pessoas certas. Deus prepara as condições para que a gente venha avançar. Eu sinto de falar isso. Isso queima dentro de mim hoje. Que Deus está preparando oportunidades que só Ele pode preparar para você. Não se assuste se o favor do rei chegar sobre a tua vida. Não se assuste se isso acontecer. Sabe quando um rei pararia para olhar para um súdito? Apenas quando ele decidia derramar do favor dele. Isso aconteceu com Esther. Isso aconteceu com Neemias. Quando o favor do rei é derramado, eu sinto uma unção do favor do rei sendo derramado sobre essa igreja. Eu vejo Deus derramando do favor dele. Você olhará e você vai ver. Isso é o favor. Isso é o favor do rei. Isso é Deus fazendo. E olha só, quando você se posiciona, o céu te direciona. Quando você toma uma posição, quando você toma uma postura, o céu vai te direcionar naquilo que você tem que fazer. Quem está comigo, diga um amém. Quando você toma uma posição, prepare-se, você também vai ter direção do que fazer. Olha aqui para mim, eu quero, dentro desse próximo texto, você está a fim de carregar algo para fora daqui hoje, para romper na sua vida? Para reconstruir a tua vida de verdade? Você quer carregar algo? Presta atenção nesse próximo versículo. Vou ler 3 textos. Preste muita atenção nele. Não pisca. Só não vou falar para você não deixar de respirar, porque senão é perigoso você cair duro. Mas preste muita atenção. Neemias 2, 6, 7 e 8 eu quero ler. Então, o rei, estando presente a rainha sentada ao lado, perguntou-me: quanto tempo levará de viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou para que eu... Nossa, glória a Deus. Quem já está entendendo, já está quase sendo arrebatado aí, porque é muito forte isso. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para batentes para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu aos meus pedidos. Você precisa entender o que Deus quer falar aqui. Presta atenção. Quando você se posiciona, Deus te direciona. Primeira coisa que eu aprendo: Neemias, ele recebe o favor do rei. O rei para olhar para ele. Então, o que ele faz? Ele ora ao Deus dos céus. E a gente sabe que toda vez que a gente vai ao encontro de Deus, a gente pode chegar que nem um gatinho, mas a gente sai que nem um leão. Toda vez que a gente chega diante de Deus, a gente pode chegar sem direção, mas a gente sai de lá com direção. Você chega diante de Deus assim: Deus, eu não sei o que fazer, o que eu faço com o meu casamento? E você sai de lá com a direção certa de como proceder. Você chega diante de Deus, talvez assim: Senhor, o que vai ser das minhas contas esse mês? Mas Deus te dá uma direção, algo novo para você seguir. Você está entendendo? Quando você se posiciona, Deus te direciona. Ele orou. Você sabe o que aconteceu?
primeira característica de Neemias, que a gente precisa aprender aqui hoje. Cutuca essa pessoa perto de você e fala: você precisa aprender isso aqui hoje. Repita comigo: ser flexível. Ó, o rei fala assim: quando é a tua viagem? Qual que é o tempo que você demora para voltar? E versículo 6 diz: e eles negociam um tempo para o retorno. Flexibilidade. Tem gente que não é flexível em nada. É assim e acabou. Prepare-se para quebrar, porque quem não é flexível, quem é rígido, quebra. O flexível aprende a negociar. O flexível cede. Ele, flexível. Você está entendendo? Sabe por que você perdeu muitas oportunidades na sua vida? Sabe por que muitos confrontos? Sabe por que muitas tretas dentro do casamento? Você não aprendeu a ser flexível. Vai ter hora que você vai ter que ceder. Você não está entendendo? Vai ter hora que você vai ter que ceder. Vai ter hora que você vai ter que envergar. Para poder o quê? Para poder dar certo aquilo que Deus está colocando no seu coração. Você não está entendendo? Tem um propósito maior. Neemias falou assim: o rei está me liberando. E claro que eu vou aqui firmar um acordo, mas não tem nem lógica. Mas Neemias, ele entendeu o poder da flexibilidade. Gente, aprenda isso na tua vida. Se você não for flexível, teu casamento quebra. Se você não for flexível, você quebra como empresa, você quebra financeiramente, você quebra. Você quebra nos relacionamentos. Você quebra como líder dentro da igreja. Eu sou líder, mas eu sou assim. Você quebra. Se você for um patrão que não é flexível, você vai ter problemas. Se você for um funcionário que não é flexível, você vai ter problema. Tem funcionário que começa a dar 5 para 6. Pá, 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 já começa a fechar tudo. Se entrou algum cliente na loja faltando 2 minutos, o bico já vai aqui, Você não é flexível. Como você quer ver a prosperidade da empresa que você trabalha, se você não é capaz de ceder 5 minutos a mais? Conseguir atender com alegria, mesmo que seja um pouco depois do horário. Por que você faz isso só buscando interesse? Não, é meu banco de hora. Eu não estou falando que isso não é teu direito. Entenda bem o que eu quero te dizer. Eu não estou falando sobre exploração. Eu estou falando de você ser flexível. Porque vai ter hora que você vai ter que ser flexível para as coisas acontecerem. Aprenda isso, meu querido. Flexibilidade é uma habilidade que a gente adquire, que ela vem do céu, que ela vem do alto, para a gente romper, para a gente viver coisas maiores. Aí Deus quer te fazer um empresário um dia, Deus quer fazer você romper um dia, e você com a mentalidade de um CLT, que fica das 8 às 6, e se passar do horário você briga. Sabe o que vai acontecer quando você tiver os teus negócios? Você vai achar que o dinheiro vai vir fácil. E isso é por ilusão, porque ele não vem. Você vai precisar trabalhar muito, entrar primeiro que todo mundo, começar antes que todo mundo, terminar depois que todo mundo, e sem abrir o bico, porque não tem ninguém para te socorrer. E você não entendeu que Deus estava te preparando, porque você não foi flexível. Por que as tretas no casamento acontecem? De repente um está num bom dia, o outro não está num momento legal, e daqui a pouco um começa a tretar com o outro. Por quê? Porque ninguém cede. Tem casamento que acaba porque ninguém cede, porque ninguém é flexível. Agora você tem que entender isso. Isso é uma chave poderosa para a tua vida, para você avançar. Você quer ver outra coisa importante? Diga comigo:
fala certa. Repete comigo, diga assim: fala certa. Aprender a se comunicar, a falar direito. Olha isso. Olha como Neemias se comporta. No versículo 7 ele fala assim: a seguir acrescentei: se for do teu agrado, rei. Aprender a falar. Olha aqui. Olha esses pilares que nós precisamos aprender isso. Respeito, honra e protocolo. São valores que não podem ser quebrados. Eu vou repetir. Se quiser tirar o telão, pode tirar. Porque vai que dá um corte depois desse passo aqui, não está aqui embaixo. Respeito, honra e protocolo. Quando você aprender a lidar com pessoas, honrando esses 3 pilares, você melhora a sua comunicação e muito. O que é respeito? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Você gosta de ser tratado estupidamente, grosseiramente? Você gosta disso? Você gosta ou não gosta? Se você gostasse disso, eu ia estranhar muito. Porque eu achar que você não está falando com um ser humano, você está falando com um animal. Ninguém gosta de ser tratado de qualquer jeito. Então, quando você for falar com alguém, fale com respeito. Segunda coisa, honre. Honre o que a pessoa carrega. Honre o que há de habilidade na pessoa. Honre o que a pessoa tem. Honre o que está sobre ela. Honre isso. Se for do teu agrado, ó rei, porque o Senhor é o rei. Quer dizer, você está falando às vezes com pessoas importantes e você não honra aquela pessoa. Você não honra o que ela carrega. Você não honra o que ela tem. Então você costuma falar com os outros como se falasse com qualquer um. Você precisa aprender a falar com honra com as pessoas. E terceira coisa é protocolo. Respeite o protocolo de onde você está, aonde você está entrando. Cada empresa tem uma cultura. Cada lugar, cada ambiente tem algo a ser respeitado. Por exemplo, a Viver carrega uma cultura. Se você vai em outra igreja, lá tem outra cultura. Respeite os lugares aonde você entra. Respeite o protocolo. Protocolo é isso, é as ordens, as culturas daquele lugar. Às vezes você quer entrar no lugar com a tua cultura, com o teu jeito, da sua forma. Isso vai dar errado, vai dar ruim. Não vai dar certo. Não faça isso. Isso é quebra de protocolo. Você não está honrando o que está estabelecido naquele lugar. Então, quando você fere esses 3 princípios, você está ferindo uma boa comunicação que pode te promover. De repente você está diante de alguém importante na sua frente e você não honra o protocolo daquele lugar. Então, Neemias, segunda coisa, ele sabe falar, ele sabe se comunicar. E terceira coisa, fala comigo, nós já estamos caminhando para o fim, e eu quero que você diga isso bem forte: não tenha medo de arriscar. Prega para alguém, fala assim: não tenha medo de arriscar. Neemias faz assim, ó, presta atenção. Presta atenção. O rei já tinha liberado Neemias, sim ou não? O rei já tinha liberado Neemias, sim ou não? Sabe o que ele faz? Além disso, além disso, quer dizer, o Senhor já me liberou para mim voltar para minha terra para reconstruir. Agora, além disso, eu quero te pedir mais coisa. Eu quero profetizar sobre a vida de alguns aqui uma unção de ousadia do céu. Uma ousadia vinda do céu.
Sabe por quê? Porque nós temos que ter no nosso coração um coração grato, porém insatisfeito. Um coração de gratidão, mas eu quero algo mais. Porque eu sei que o Rei pode fazer algo mais por mim. Eu sou grato com tudo aquilo que Deus está fazendo na Viver. Nós, em menos de um ano de casa nova, nós vimos a nossa igreja ampliar mais de 3 vezes mais. Mas eu sou grato com tudo aquilo que Deus está fazendo. Mas eu olho para um rei que olha para uma cidade onde a maioria ainda não conhece Jesus. Eu falo: Senhor, eu quero mais. Senhor, nós queremos alcançar mais. Nós queremos ver mais vidas se batizando. Nós queremos ver um avivamento sendo estabelecido. Eu sou grato, mas eu quero mais. Quem está comigo, diga um amém. Aprenda uma coisa: não tenha medo de arriscar. Ele olha, ele vira assim: o Senhor já me liberou, mas além disso, eu queria uma carta do rei para mandar para aqueles que ficam nas fronteiras, para que quando nós passarmos por lá, na hora que a gente passar por lá, ninguém barra a gente, ninguém prende a gente quer proteção. Além de tudo isso, eu quero que o Senhor faça essa carta para liberar o acesso. Além disso, além dessa carta, sabe o que eu quero? Outra carta para mandar para Asaf, que é o guarda da floresta. Ele tem o poder, ele tem a chave de derrubar as árvores e fornecer a madeira suficiente para a gente reconstruir as portas que estavam quebradas, reconstruir as casas e as colunas do templo. Além disso, eu preciso de recurso. Além disso, eu preciso que o Senhor me dê recurso. Quer dizer, não tenha medo de arriscar. Sabe por que tem muita gente que não está vivendo o que Deus planejou? Porque você parou no meio do caminho. Porque você deixou o medo falar mais alto no teu coração do que a ousadia que Deus plantou dentro de você. Sabe por que você parou? Porque você teve medo do não. Teve gente que por medo de ouvir não fez. E se der errado? Medo do fracasso. Você sabe que você tem que entender? Você tem que entender uma coisa: que o maior medo que você tem que ter na sua vida é de não arriscar. Porque se Ele te deu a palavra, Ele vai colocar o chão embaixo. Se Ele te deu a direção, Ele vai te dar suporte para que isso aconteça. Eu acho que tem alguém vivo entendendo a palavra nesse lugar. Porque se Ele te deu a palavra, Ele vai te dar o chão para você pisar. Você precisa perder o medo de arriscar. Você precisa perder o medo de tentar. Você precisa perder o medo de colocar a cara aonde Deus falou para você pôr. Não tenha medo disso. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de ir para cima. Perca esse medo hoje, porque Deus vai derramar de uma unção de ousadia nesse lugar.